Olá, a partir de agora eu entro na sua casa aqui pela TV Pai Eterno com o nosso programa Parlatório. É sempre uma alegria ter a sua companhia aqui comigo. O programa de hoje vai falar sobre a importância de se ter um olhar social, mesmo que o acúmulo de riquezas seja algo tão propagado na atualidade. A Bíblia Sagrada sempre fala da importância de olharmos nosso semelhante com amor e nos mostra que devemos nos preocupar com aqueles que sofrem, sendo um ombro amigo. Mas as riquezas podem tirar o nosso foco e humanidade. Por isso, mesmo com muito dinheiro, poder e influência, nunca devemos perder a sensibilidade que é o ser humano e o que é capaz de mostrar. Mesmo sem dinheiro, essa ternura precisa se fazer presente. E se para muita gente a felicidade está em sempre ter mais dinheiro e acumular cada vez mais, para outros o sucesso está em ajudar outros a crescerem. Quando a coletividade se desenvolve, todos ganham. E, por consequência, o progresso é inevitável. Eu vou conversar com o empresário João Paulo Pacífico. Ele entendeu que é necessário abraçar o social e colhe frutos bem mais valiosos que valores monetários. João Paulo Pacífico é um executivo do mercado financeiro que procura ser um pouco diferente do padrão. Procura ser mais informal e tem um olhar apurado em causas sociais. Ele acredita que não é justo acumular riquezas, enquanto milhões de pessoas pelo mundo são exploradas e vivem em situações degradantes. Olá, João Paulo, seja bem-vindo ao nosso parlatório, viu? Obrigada pela sua companhia, sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Keisi. Um prazer estar aqui com você, com todos que estão nos assistindo. João Paulo, para a gente começar o nosso bate-papo agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é o João Paulo Pacífico, antes da gente entrar na parte empresarial. É super difícil a gente se apresentar. Eu sou até para as pessoas que não enxergam, um homem branco, de cabelos compridos, loiros. Eu acredito que loiros, tem gente que fala que é moreno, claro. Tenho 2 filhas, sou casado, tenho 2 filhas, uma de 7, uma de 10 anos. E eu, ciente dos privilégios que eu tenho, eu procuro compartilhar com as outras pessoas que não têm os mesmos privilégios. Isso não me faz uma pessoa melhor, só me faz um ser humano, né? Então eu falo que a gente não precisa de super-heróis, nós precisamos de seres humanos. Eu espero ser um ser humano, simplesmente isso. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como você trata a questão de dinheiro, de finanças na sua casa. Você que tem filhos, que tem esposa, como que é abordado esse assunto na sua casa? Legal. Dinheiro na nossa sociedade, eu vou falar da minha casa, mas vou falar da sociedade como um todo, virou... É impressionante como virou o grande objetivo de vida de quase todo mundo, né? Então, você olha as pessoas que não têm dinheiro e elas precisam dos recursos para sobreviver, né? Para comer a comida de amanhã. No Brasil, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que passam fome, então, para elas, o dinheiro ele é essencial para chegar até lá. Aí a gente tem uma classe média que está sempre correndo atrás para vender o jantar para comprar o almoço, vender o almoço para comprar o jantar, que está sobrevivendo. E, por outro lado, a gente tem uma classe alta que muitas vezes tem muito e quer mais e está correndo atrás de forma obsessiva. Eu falo que as pessoas têm um vício em dinheiro, quem tem muito dinheiro, para conseguir cada vez mais. E o que eu procuro fazer na minha vida e na vida da minha família também é a gente entender que o dinheiro ele é um meio e não uma finalidade. É lógico que ele é muito importante para as pessoas, porque sem ele, como eu falei, infelizmente, a gente precisa de dinheiro para comprar comida, para poder ter uma vida digna em todos os seus aspectos. Então, ele é importante, mas ele não pode ser a obsessão da vida das pessoas. Então, o que eu procuro fazer em casa, eu venho de uma família de classe média e depois no trabalho, enfim, eu acabei... virando uma pessoa de classe alta, de classe mais rica, enfim, eu procuro mostrar para as minhas filhas para darem valor para as coisas que elas têm, para darem valor ao dinheiro e para entenderem também que elas tiveram a sorte de nascer numa família que consegue
prover uma qualidade de vida melhor. Só que isso não as faz melhor do que as outras e conectá-las também com as pessoas que não têm. Porque eu acho que isso traz pra gente uma responsabilidade, né? Porque o dinheiro, ele traz poder também. Porque eu posso decidir para quem, por exemplo, eventualmente doar um dinheiro, eu posso decidir, as pessoas acabam te escutando, uma coisa que eu acho que não faz muito sentido, mas pessoas que foram bem-sucedidas financeiramente são mais ouvidas do que as pessoas que não atingiram o sucesso financeiro, por mais que dinheiro não tenha nenhuma correlação com sabedoria, com bondade, com solidariedade, com valores que realmente valem muito na vida das pessoas. Então eu procuro passar isso para as minhas filhas, sabendo que dinheiro ele é uma coisa importante, né? É uma necessidade básica da vida, mas jamais o objetivo de uma pessoa pode ser só ficar correndo atrás de dinheiro, né? E como a gente consegue ter uma relação saudável com o dinheiro, que não é uma relação obsessiva. Isso que eu procuro fazer em casa. Agora, João Paulo, por que você acha que você tem essa visão? Seria pelo fato de você já ter sido de classe média, ter convivido com pessoas dessa classe, hoje você está numa classe alta, né? Convive com outras pessoas também dessa mesma classe. Você acha que as pessoas perdem essa essência? E é por esse fator que você tem essa visão? Por você já ter sido de classe média? Não, eu acho que não, porque hoje eu convivo com as mesmas pessoas, né? Eu prefiro muito mais pessoas de classe média do que pessoas de classe alta, sinceramente. Por quê? Vida... Conta pra gente aqui, por quê? É diferente? Não, infelizmente, a gente vive numa bolha, tá? São bolhas que tem, e mesmo pessoas de classe média, tem várias que são absolutamente desconectadas da realidade. Então, a gente vê, assim, eu tenho hoje em dia contatos com movimentos sociais, enfim, e eu entendo a realidade. E tem uma coisa muito importante, que é até legal o espaço que vocês estão dando, porque a mídia como um todo, eu não quero criar nenhuma teoria da conspiração, mas cria aqueles mitos de dinheiro, né? Então, as pessoas mais ricas de não sei o quê, e não sei o quê, então você acaba criando esses mitos e... Tem outra coisa que eu vejo, estando no mercado financeiro, que muitas vezes o mercado financeiro, ele é um lugar de acumulação e de exclusão de grande parte da população. Como assim? Chega uma pessoa de classe com menos recursos no banco e vai pedir dinheiro emprestado. A taxa de juros ela é impagável. A pessoa fica refém do banco. E todo mundo que está assistindo a gente sabe que é assim mesmo. Chega lá no banco e fala, eu queria um empréstimo. Vai ser uma taxa que é impagável. E uma pessoa rica, quando chega no banco, a taxa vai ser muito baixa, mas desproporcionalmente baixa. Então, os bancos, por exemplo, são feitos para acumulação de recursos. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei também a falar, poxa, isso é injusto. Não tem que ser assim, né? E aí eu vejo que essas pessoas, elas se acham que têm mais recursos, elas têm duas coisas. Uma, elas são viciadas em dinheiro, não todas, obviamente, mas grande parte, e elas estão sempre lutando para conseguir cada vez mais, para acumular cada vez mais. E elas perdem a humanidade delas. E o que é você perder a humanidade? É você olhar outro ser humano e não considerá-lo ser humano. Aí você fala, nossa, será que alguém olha alguém e não considera ser humano? Sim! Aqui, a todo lado, da Faria Lima. Faria Lima é o centro financeiro de São Paulo. Na mesma rua que tem pessoas chegando de helicóptero no escritório, tem pessoas vivendo em situação de rua. E é capaz de alguém pisar em cima, tropeçar e não ver. E não sente isso, né? A gente já teve ministro que já falou, o aeroporto virou uma rodoviária, tinha aquele povo todo, enfim, porque não considera as outras pessoas mais pobres como seres humanos. Isso é absurdo, né? Então, eu procuro ter uma relação humana, olhando todas as pessoas, independente do gênero, da raça, do que for, como um ser humano, que tem todos os direitos, né? Que estão na Constituição, inclusive. E muitas vezes, as pessoas que têm muito, elas perdem a humanidade. Isso que eu não quero em nenhum momento perder da minha vida e obviamente, minhas filhas também não. Agora me fala uma coisa, o que despertou para esse lado executivo com um olhar social? Teve algum fator primordial que você falou assim, não, eu não quero só acumular riqueza, eu quero ajudar outras pessoas também? Eu acho que isso vem desde sempre. Para mim, eu acho que vem muito da criação das pessoas, né? Então é importante todo mundo, quando for fazer quem tem filhos, tem sobrinhos, tem crianças, professores, já ensinar desde o berço, né? Então, eu sempre tive, por conta de família, da minha mãe, enfim, especialmente, esse olhar muito social, né? De olhar para outra pessoa como um ser humano que não teve aquilo. Então, desde que eu comecei a trabalhar, há 24 anos, 25 anos atrás, eu sempre procurei, de alguma forma, contribuir com as pessoas que tinham menos.
Lembro no começo, quando comecei a estagiar, tinha um salário bem baixinho de estagiário, eu pegava um pouquinho e às vezes contribuía com alguma causa, com alguma coisa, e eu sempre procurei fazer isso. O que aconteceu é que, obviamente, quanto mais você consegue crescer na carreira, você passa a ter mais poder de mobilizar isso. E também vem num processo de ganho de maturidade e de mais conhecimento de uma forma geral para eu conseguir mudar alguns rumos, como, por exemplo, a gente, alguns anos atrás, eu conheci mais a agricultura familiar, movimentos sociais como o MST, e de forma mais profunda, visitando assentamentos de sem terra, para conhecer qual é a realidade deles, o que eles estão fazendo lá. E quando você entende aquilo, eu falo, opa, peraí, será que eu consigo usar o mercado financeiro para apoiar estes agricultores camponeses? Consigo. Eu não como pessoa física, mas como instituição. E daí eu fui lá e migro para isso. Aí você consegue causar um impacto em milhares de vidas, e milhares de camponeses e camponeses que não teriam acesso a recursos, e a gente criar essa ponte, que antes não tinha ponte, antes eram duas coisas separadas, camponeses e mercado financeiro, e a gente criou essa ponte. Então eu acho que vem desde uma criação minha, né, de olhar o social, porque é importantíssimo. A questão social e questão ambiental são dois temas, sem eles a gente não vai ter humanidade, porque quando você é uma pessoa na miséria, essa pessoa, ela não vai ter forças para sair da miséria. E não é porque ela é fraca. Pensa o seguinte, pensa uma pessoa que vive em situação de rua, né? Ela não consegue, não tem lugar para tomar banho. Quando ela vai conseguir ir numa entrevista de emprego? Não, é impensável isso. Então precisa tanto do poder público, quanto do terceiro setor, quanto da iniciativa privada, para ajudar essas pessoas a saírem de lá. Então, mas antes você fala assim, faltou vontade. Não é isso, ela não tem condição de sair de lá. E aí também tem outro lado que fala, é só você, os coaches lá, se você nada resiste a trabalhar 14 horas por dia. O que tem de entregador que trabalha 16, 20 horas por dia, não é isso. As pessoas que têm o poder de decidir, por exemplo, a remuneração daquele entregador, por que não dar uma remuneração justa para aquele entregador, ao invés de dar uma remuneração exploratória para ele? Então é nisso que ter essa consciência social é importantíssimo. E para mim é algo que vem da minha vida, desde sempre, ter esse olhar. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente continua essa conversa. Combinado? Combinado. Valeu. Olha, e você que está na sua casa, não mude de canal, porque já já eu estou de volta com o Parlatório. Não saia daí. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estou de volta com o Parlatório e hoje eu estou conversando com o empresário João Paulo Pacífico. Ele está contando para a gente a visão de empreender, aliando lucro com um olhar mais social, mostrando que é possível construir uma vida confortável sem esquecer dos problemas sociais e sem negligenciá-los. João Paulo, você acolheu projetos sociais, inclusive com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, né? Como que funciona essa ação? Basicamente, com o MST, pouca gente sabe, né? Mas ele é um movimento que defende a reforma agrária, que é algo que foi feito em países como Estados Unidos, Japão, e a reforma agrária é algo que está na Constituição do Brasil, né? Não é uma coisa que é legalmente constituída. Agricultores sem terra são agricultores que eles recebem da União uma terra que não é propriedade deles, né? Eles podem usar e podem plantar comida. Isso é muito importante, né? Porque a gente precisa de comida no nosso país. E para plantar comida, qualquer que seja o agricultor, ele precisa de um capital de giro, né, para plantar. Entre você plantar e você colher, vai demorar alguns meses.
E aí o que a gente fez foi levantar recursos para que eles pudessem plantar comida para depois colher. Para algumas cooperativas, nós emprestamos recursos para que elas pudessem beneficiar o produto delas, como, por exemplo, transformar o milho em fubá para vender isso para merenda escolar. Também levantamos recursos para cooperativas que vendem leite para merenda escolar. Então, muito pouca gente sabe, mas, por exemplo, o MST, as cooperativas do MST são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Só que muitas vezes o mercado financeiro, o mercado bancário não dá dinheiro, não disponibiliza crédito para essas pessoas. Então, acho que isso é muito importante. O que a gente fez foi criar essa ponte e muita gente quis investir, quis ajudar essa turma. Essa operação financeira que a gente fez, para você ter uma ideia, 1.500 pessoas investiram para emprestar recursos para o MST. Né, foram milhões de reais levantados e o MST vai lá e repaga para elas através das cooperativas. E como que você encabeçou essa questão da ajuda para o MST? Você pesquisou, as pessoas te procuraram, te apresentaram, como que foi? Como é que foi essa paixão aí pelo MST? Tem uma camiseta do MST aqui, ó, coincidentemente, não estava nem combinado, tá aqui a camisa do MST, tem várias aqui mesmo, tem uma aqui na minha frente, no meu escritório aqui, ó. Aqui, MS, não sei se olha só. Não, eu conheci um amigo meu chamado Eduardo Moreira, ele me apresentou o movimento, e aí eu conheci as pessoas do movimento, visitei várias cooperativas, e aí eu vi a necessidade delas, e tem uma frase, né, do arcebispo Desmond Tutu, ex-prêmio Nobel da Paz, que fala que numa situação de opressão, se você fica neutro, você está ao lado do opressor. Olha só, gente, numa situação de opressão, alguém está oprimindo alguém. Você olha e você fala assim, vou ficar quieto, não vou mexer nisso. Você está o quê? Ajudando o opressor a continuar oprimindo. E eu vi o quanto o MST era oprimido por grande parte da sociedade que não tinha interesse em desenvolver agricultura familiar, orgânica, agroecológica. Eu falei, não, a gente tem que fazer algo. E como a gente está no mercado financeiro, e no mercado financeiro só de investimentos de impacto, a gente não podia ficar quieto, né? E aí a gente foi lá e começou esse relacionamento que já dura vários anos e com bastante êxito, né? E reduzindo a desigualdade, levando recursos para os camponeses, produzindo comida, produzindo muitas toneladas de doação de alimentos. Pouca gente sabe, mas o MST doa muitos alimentos para as pessoas em situação de rua, para as pessoas necessitadas. É o efeito formiguinha, né? Um ajudando o outro. A gente estava falando sobre a questão do individualismo. Muitas vezes a gente acha que resolver problema social é coisa só de governo. E em boa parte realmente é, mas não só. Como o setor privado também pode contribuir para reduzir as desigualdades, João Paulo? A meta deles é maximizar o ganho a qualquer custo. E a única métrica de vida deles é qual é o meu patrimônio e como eu aumento o meu patrimônio. Quase todas as empresas, infelizmente, só são medidas pelos números financeiros. Então, qual é o lucro? Qual é o lucro? Qual é o lucro? Só olha isso, tem a demonstração de resultados do exercício. Só olha isso. Não olha qual é a diversidade da empresa, não olha qual é o impacto dessa empresa no meio ambiente, qual é o impacto dessa empresa nos fornecedores. Tem muita empresa que quebra fornecedor. Como ela quebra fornecedor? Ela aperta tanto o preço, ela usa a força dela para martelar o preço, martelar porque estamos martelando aqui do lado também, para martelar o preço do negócio, e aí o cara não aguenta. Fornecedor de grande empresa é comum, às vezes, mesmo fornecendo para uma grande empresa. Então, eu acho que, assim, se a gente consegue trazer uma consciência maior para as pessoas e elas entenderem que elas são parte de um todo, para que elas possam usar os privilégios e os poderes delas para uma sociedade melhor, vai ser bom para todo mundo. Porque o individualismo, o egoísmo, o materialismo, o egocentrismo, ele torna as pessoas mais infelizes. Essas pessoas que são muito individualistas, que só olham o próprio umbigo, elas são, por mais que possam parecer uma foto linda no Instagram, elas são infelizes. Você acha que o Brasil ele pode ser protagonista nas discussões sobre a redução da pobreza no mundo? Eu acho que pode. Eu acho que pode, se a nossa sociedade tiver, e aí eu não falo nem só das pessoas com maior poder aquisitivo, que eu não tenho tanta expectativa nelas, mas se as pessoas mais de classe média entenderem que tem que parar de ficar aplaudindo o bilionário e falar assim, como a gente luta por uma sociedade mais justa, mais colaborativa, eu acho que a gente consegue. A gente tem recursos naturais no Brasil que nenhum país do mundo tem. A gente tem uma capacidade de... A gente tem também um clima excelente.
Aqui a gente não tem eventos naturais como tremores de terra, como neve, que as pessoas não conseguem ficar na rua. Aqui a gente consegue produzir o ano inteiro, produzir comida o ano inteiro. A gente tem uma costa gigantesca. A gente tem todas as condições para conseguir isso. Mas muitas vezes a lógica do egoísmo, a lógica do individualismo, ela se sobrepõe à lógica da coletividade, que eu acho que é importantíssimo a gente olhar o coletivo, a gente olhar o social, para que a sociedade seja boa para todo mundo. Se você quer acabar com a violência, não basta você ficar colocando o policial na rua e deixando as pessoas morrendo de fome. As sociedades que são menos desiguais têm muito menos violência. E a gente entender isso. E a desigualdade, como eu falei, é um trabalho coletivo das pessoas que têm mais, governos, terceiro setor, mas, enfim, eu acho que levar essa consciência para as pessoas, porque você viver numa sociedade em que cada um está olhando só o seu, em carros blindados, com muros, com grades, não é uma sociedade tão gostosa de se viver, né? É verdade. Olha, em um planeta com tantas guerras, de discursos radicais, além da alta concentração de riqueza nas mãos de poucos, para você, como a gente pode melhorar esse cenário? É impressionante, né? Porque quem decide as guerras não é a pessoa que está na linha de frente. A gente olha as milhares de mortes em Gaza agora, de mulheres, de crianças, mais de 10, 11, 12 mil crianças que foram mortas. Que culpa elas têm de estar lá, né? E aí é uma decisão de alguém que está absolutamente protegido só para conquistar mais territórios. Eu acho que a gente parou de falar sobre paz, né? Sabe que na década de 90, enfim, se falava muito sobre paz, como a gente pode buscar a paz, agora parou. Agora é como eu consigo destruir o outro. Mas o que vai levar a isso? Que mundo a gente está construindo? E numa guerra, uma coisa que as pessoas não percebem, infelizmente, a guerra é um negócio. Pensa que tem várias fábricas, várias empresas que lucram muito com a venda de armas, outras com a conquista de territórios. Então, no fim, o que está direcionando essas pessoas todas é o dinheiro. E aí criam esse negócio de, enfim, e a gente vê uma ignorância enorme por grande parte da população, que começa a colocar de um lado e de outro. Nenhuma morte é justificável, nenhum genocídio é justificável, nenhum holocausto é justificável. A gente tem que olhar para começar a falar de paz. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que procura uma riqueza. Financeira, riqueza financeira, né? O que a pessoa tem que ter no coração, não é só o dinheiro. Não, exato. Assim, em primeiro lugar, eu não quero também criminalizar o dinheiro, né? Poxa, a pessoa está precisando de recursos, ela precisa pagar o aluguel no mês que vem, a gente não pode também criminalizar, mas a gente tem que olhar o dinheiro como um meio para algo maior. Mas eu quero falar com as pessoas que têm muito, que têm mais do que precisam, e ela olhar o que aquele dinheiro dela está fomentando no mundo. Onde ela está colocando aquele dinheiro dela? Ela está colocando aquele dinheiro, eventualmente, num banco que está emprestando para uma empresa que está desmatando? Ou está colocando dinheiro num banco que está emprestando para uma empresa que fabrica armas? E se a gente pegar esse dinheiro, essas grandes acumulações, e investir em coisas que vão fazer o mundo melhor, que vão plantar orgânicos, alimentos agroecológicos, agroflorestas, que vão direcionar esse recurso para famílias que precisem desse recurso. A gente levantou recurso agora, por exemplo, para construir um prédio. A gente construiu um prédio no centro de São Paulo para ter uma locação mais barata. Então dá para a gente fazer isso. É só as pessoas terem mais amor no coração e agirem. Não adianta você vai na missa no domingo e depois você pega o seu dinheiro e investe ele em algo que vai produzir armas, né? Que vai produzir o desmatamento. Então, eu acho que a ação, ela diz muito mais do que as palavras. Com certeza. João Paulo Pacífico, foi uma alegria te entrevistar aqui no Parlatório de hoje. Muito obrigada pela sua participação e parabéns por essa visão, viu? De olhar sempre o próximo com tanto amor. Muito obrigado, que foi um super prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que nos assistiram. Contem comigo. Igualmente. E olha, o Parlatório vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na nossa próxima edição. Uma ótima semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.